você encontrou esse vídeo é porque muito provavelmente você está sim com um problema amoroso. Todos os vídeos desse canal são pensados exatamente para poder encontrar as pessoas que eles devem encontrar, para que as mensagens que o baralho traz aqui atinjam o coração, atinjam a vida de vocês da maneira que vocês estão precisando no momento. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Beatriz, sou a cartomante dessa rede social e de outras também. E eu tô aqui para revelar o que tem entre o espiritual ou o universo, como você preferir chamar, e você que tá aí do outro lado. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu já vou pedir para você curtir, compartilhar e deixar um comentário. E também se inscrever no canal, essa parte é muito importante também pra gente poder alinhar essa energia entre vocês e a mensagem que vai sair aqui, para que ela já possa atuar na sua vida. Então vamos lá! Antes da gente ir para a nossa leitura, vocês vão escolher uma das 3 imagens que vão estar passando agora na tela. Então vocês só se concentrem, mentalizem a questão que vocês estão passando, as dores que o coração de vocês está sentindo esse tempo todo. Respira, mentaliza, se preciso, pausa o vídeo para escolher uma dessas imagens. E aí a gente vai para a nossa leitura. Sejam bem-vindos, grupo número 1. Vamos agora para a leitura de vocês, entender o que o coração de vocês precisa, nesse momento de aflição, nesse momento de dor que às vezes a gente carrega, né? Então vamos lá. Vou só adiantar aqui a leitura para vocês não precisarem ficar vendo toda a tiragem acontecer. Tá bom, pessoal, então vamos lá aqui começar tirando, todas as... Tirando não, perdão. Virando todas as cartas. E pronto, foi. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um passado muito forte, atuando muito forte aí no emocional de vocês, no caminho romântico de vocês. E o que acontece? Isso tem afundado vocês aí, primeiro, numa confusão de sentimentos muito grande, nada tá muito claro, nada tá muito aberto, na cabeça de vocês, mas isso vem muito do passado. É como se relações que já até acabaram, já nem existem mais, ainda influenciem muito o presente de vocês. Isso faz com que os sentimentos atuais sejam muito confusos, a visão do presente, das relações do presente são um tanto quanto confusas, E isso afeta muito a maneira como vocês se expressam, a expressão emocional que a gente tem aqui na carta da mulher, Porque a mulher é muito associada a essa questão do sentir, do emocional, tá muito desequilibrado. Por quê? Por causa do que aconteceu lá atrás. Talvez vocês tenham saído aí de uma relação tóxica, de um casamento de muitos anos que não terminou tão bem assim. E até mesmo a autoestima de vocês está muito afetada. Vocês estão vendo que essas 2 cartas, elas estão ao contrário? Então, elas acabam tendo um peso mais negativo. Mas é isso que a gente vê aqui, pelo menos na primeira fileira, O passado influenciando muito o presente, influenciando muito a maneira como vocês enxergam a vida amorosa, como vocês enxergam o campo amoroso e como vocês se enxergam. A própria autoestima de vocês tá muito abalada, Muito aí, como eu falei, por causa dessas relações que já até foram, elas já estão lá, no passado, já foram até veladas, Como a gente tem aqui na carta do Lírio. E aí embaixo, o que acontece? Faz com que vocês se fechem, Vocês não estão abertos para relações, vocês não estão abertos para experimentar, para desejar coisas novas, se entregar a relações novas. Inclusive, eu digo até que no futuro, no futuro não, na verdade, no presente, vocês até têm essa oportunidade de se relacionar de novo, de ver o campo amoroso desabrochar. E não só isso, A carta do buquê, por mais que essa carta aqui não seja um buquê, a imagem, o que acontece? Ela traz muito esse sentido de merecimento. Então a vida mesmo tá te falando, olha, você merece algo novo, você merece alguém novo na sua vida, uma relação nova, uma relação próspera. Mas o que acontece? É como se você olhasse para isso tudo, até visse, estão surgindo pessoas ali que são legais,
mas você mesmo não tá se abrindo, não tá se colocando. Por quê? Sua cabeça ainda tá muito no passado, sua autoestima ainda tá muito abalada com o que aconteceu. Porém, como eu falei, logo em seguida a gente vê o quê? A vida te propondo algo novo, a vida te trazendo algo novo, né? Que já pode estar aí, né? Pela carta do cavaleiro, que a gente tem aqui logo em seguida, ou algo que está entrando, que está chegando na sua vida, né? Então, assim, como eu falei, a gente tem logo em seguida o cavaleiro, trazendo essa coisa de mensagem, de contato, né? De alguém, eu não diria nem voltando, porque a carta do cavaleiro fala muito sobre coisas novas, notícias novas, né? Enfim, um cenário novo. Então, assim, algo que inclusive pode ser alguém que pode chegar por mensagem, por exemplo, por um aplicativo de relacionamento, por uma rede social, né? Coisas nesse sentido, por mensagem, por contato. Alguém que, vai fazer um intermédio, um amigo vai fazer um intermédio. Olha, fulaninho ali gostou muito de você, tá interessado. Então, assim, a gente tem o futuro amoroso de vocês bastante próspero, né? Bastante bonito, com presente, com flores, com coisas... o buquê, ele vai falar, inclusive, sobre beleza. A gente pode estar, sim, falando de alguém muito bonito, de alguém que tem um autocuidado muito grande, né? E que vai, inclusive, trazer isso pra vida de vocês. Então, assim, é muito sobre vocês também se abrirem para isso que tá chegando, para esse novo que tá chegando. Por quê? Enquanto vocês não se abrirem, a gente vai continuar vendo o mesmo cenário de confusão, passado, um emocional muito abalado, uma expressão emocional aí muito truncada, né, muito negativa, e uma visão de si, deixa eu reunir aqui, gente, para vocês verem melhor, e uma visão de si, uma autoestima muito abalada pelo que aconteceu lá atrás. Porém, como eu falei, a vida está te propondo uma coisa nova. Ela só está te pedindo, olha, dá o primeiro passo, se abre para isso, porque tem coisa nova e tem coisa boa chegando. Nossa, acho que a gente abriu as leituras muito bem, um conselho excelente, né? Principalmente para quem se sente um pouco parado no tempo, né? Achei uma leitura maravilhosa. Então, gente, essa foi a leitura do grupo número 1. Peço para vocês curtirem, compartilharem e não se esquecerem de se inscrever no canal e também de olhar as minhas redes sociais aqui na legenda, tá? Lá vai estar também o meu contato para leituras particulares. Olá, grupinho de número 2. Vamos agora para a leitura de vocês. Descobrir aí o que o emocional, o que o amoroso, né? O campo amoroso tem para vocês depois de um momento aí de turbulência, né? Vamos lá, eu vou só adiantar aqui essa parte de embaralhar as cartas para que vocês não precisem ver todo esse movimento, tá? Vou só dar uma adiantada. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para pular também, tá bom? Interessante. Então, deixa eu só ajeitar aqui, só um minuto. O que a gente vê aqui? Né? Na verdade, a gente tem alguns alertas, eu diria, para vocês. Porque parece que vocês até estão aí abertos, diferente do grupo 1, abertos ao amor, né? Abertos ao campo amoroso, a se relacionar e tudo mais, né? Vocês se colocam aí disponíveis para conversa. Porém, o que acontece? Vocês ainda estão ancorados em um formato de relação que não é saudável. Ou seja, a gente vê aqui uma repetição de padrão, né, a início de momento. Primeiro momento. Por quê? A gente tem aqui, como eu falei, a carta dos pássaros, no sentido de alguém que quer se comunicar, que está se colocando para o campo amoroso, tá a fim de viver alguma coisa aí nova, talvez alguma coisa diferente, né? De novo, a gente pode estar falando aqui de uma relação de longa data que não deu certo, né? Porém, o que acontece? Você ainda está preso ou presa em repetir, né? Como eu falei, você está presa em um padrão aqui meio tóxico. Então, essa relação, e talvez até outras que você já teve, ela pode sim mostrar um certo padrão de homens ou de mulheres que são um tanto quanto tóxicos, né? Que não são aí, que não te fizeram bem. E aí, o que a gente tem, né? Por isso, inclusive, que mesmo quando você se coloca nessas novas relações, às vezes você sente que está se metendo nas mesmas bagunças. Você vai, se relaciona de novo, não é falta de vontade,
mas, pô, não foi legal, não deu certo. Aqui na carta da nuvem fica uma coisa meio confusa, não fica tão nítido ali, às vezes pode até rolar uma certa tempestade e tudo mais. E isso, o que que acontece? Vai te cansar, vai te sensibilizar, principalmente. Conforme a gente vai, né, apanhando muitas vezes, aquela área que ficou machucada tende a ficar mais sensível, principalmente quando ela já tá dolorida. Então, assim, a gente tem a primeiro momento você sim com muita força para se relacionar, mas repetindo padrões lá do passado aqui no seu presente. E aí, como eu falei, isso traz uma certa sensibilidade, né? Que a carta da mulher que fala sobre sensibilidade não é uma carta negativa, gente, de forma nenhuma. É porque mais adiante tem algumas cartas um pouco negativas, falando do quê? Que é você se metendo nessa mesma bagunça, se relacionando talvez até meio rápido com pessoas que não querem nada, né? A carta dos peixes pode falar de uma pessoa que não tá muito afim de uma relação séria. Então, assim, se lá, vamos supor, você sai de um casamento onde o parceiro ou a parceira não era fiel, talvez você esteja encontrando isso também agora nessas relações novas, né? Nessas relações recentes, onde a pessoa não é tão fiel, ou enfim, ou ela não é tão clara, não é tão leal, né? Ou melhor dizendo, ela não é tão honesta quanto ela diz ser, né? Então, a todo aquilo que foi pintado, no final se mostra aqui na carta dos ratos, alguém que não está sendo honesto, alguém que não está sendo, que não está honrando com aquilo que está te propondo, né? E aí, como eu falei, você acaba dentro desses mesmos ciclos, repetindo essas mesmas relações, né? Que estão causando. Agora a gente não está falando só de uma sensibilidade, um desgaste, né? Aqui dos ratos devido à repetição. A gente está falando também sobre dores, e aí você até pode estar se sentindo tipo, nossa, será que sou eu? Será que eu que faço as coisas erradas? Será que o amor não é pra mim? Será que isso não é pra mim? Só que o que acontece? É mais sobre você olhar pro seu passado do que você olhar pro seu presente e pro seu futuro. E é a primeira vez que sai uma tiragem assim, né? O que acontece? Você precisa entender qual é o padrão que você está seguindo, qual é o padrão de relacionamento que você está seguindo para você conseguir se libertar dele. Então, antes de procurar uma relação nova, antes de você buscar uma pessoa nova, olhe para o que você está fazendo de igual. Esse cara é parecido com aquele, ou essa menina é parecida com essa outra, né? Tem aí uma certa repetição de comportamentos, que é isso que está trazendo esse cansaço, esse desgaste, né? É isso que está fazendo com que você se envolva com pessoas que não são tão honestas, que não são tão fiéis, né? É algo bem nesse sentido. Foi um puxão de orelha, né? Essa leitura, eu diria. Ao mesmo tempo, foi um aconselhamento até mesmo para que você não volte a repetir essas mesmas coisas. Então, assim, achei uma letra muito interessante, muito séria, né? Com certeza, mas também muito interessante. Espero muito que vocês tenham gostado. Acho que é uma leitura para aproveitar e ver outras vezes, né? Enfim, e aí eu deixo para vocês, peço, como sempre, para vocês curtirem, compartilharem, comentarem também. Não esquecer de se inscrever e olhar a legenda onde vocês vão achar minhas outras redes sociais e também o meu número para agendar consultas particulares. Oi, grupo de número 3, vamos então para a leitura de vocês, para entender aí o que esse coração está pedindo, o que ele está precisando ouvir, né? Que direcionamento ele está precisando. Eu vou só adiantar aqui o tempo da tiragem, né? Para vocês não precisarem ver cada detalhezinho. E podem também ficar à vontade para pular, tá bom? Tá bom, grupo número 3, então vamos lá saber o que o amor tem, né, aí pra vocês, o que o caminho amoroso de vocês tem pra revelar. Então,
O que a gente tem aqui? Tá, dessa vez a gente teve leituras bem diferentes, né, aqui entre os grupos, mas o começo tá sendo bem parecido. Da mesma forma que nas outras duas leituras, a gente vê alguém aqui, né, a gente vê você, no caso eu vejo vocês aqui muito fragilizados, por quê? Porque normalmente a gente vê alguém que tá vindo de um relacionamento que não foi bom, um relacionamento de longa data, né, e pode ser um casamento também, como aconteceu na leitura anterior, um casamento que não deu certo, onde vocês saíram muito fragilizados, ou até um namoro, um noivado de longa data, onde vocês saíram muito fragilizados, né? E o que acontece? Diferente do grupo 2, vocês já criaram uma barreira, uma casca grossa, e às vezes vocês podem até parecer um pouco agressivos, né, para outras pessoas, quando chega aí algo no sentido amoroso, porque a gente vê aqui a carta dos pássaros trazendo esse sentido de que o romance tá sim muito presente na vida de vocês, né? Ainda ronda, né, a vida de vocês de forma muito presente. Só que o que acontece? Quando ele surge, quando ele se aproxima, vocês agem como o urso, vocês defendem aquele território ali, né? Vocês se defendem. Por quê? A gente vê uma fragilidade, uma vulnerabilidade, alguém que tá ali que se machucou, as coisas já não são como antes, você já não tem o mesmo brilho no olhar para a vida amorosa, mas ela não deixa de existir, tá? Ela continua existindo. A questão é que vocês já se fecharam, assim que chega, vocês já fazem aqui, já pegam a carta do urso, junta com a carta da foice, então já corta logo. Porque vocês se sentem ameaçados, vocês sentem medo de que possa acontecer mais uma vez aquilo que aconteceu lá atrás. Porém, a gente não vê isso aqui, né, no futuro. Como eu disse, no futuro, mais pro futuro de vocês, a gente tem aqui a carta dos pássaros afirmando que o amor ainda existe, essa energia de romance, ela ainda é muito presente na sua vida, ela ainda tenta se mostrar, né, pra você. Então o que pode acontecer? Aparece uma pessoa aqui e aparece uma outra pessoa depois de um tempo, às vezes até mais de uma pessoa, assim, né, ao mesmo tempo ele querendo ter alguma coisa, mas vocês não estão nem abertos, né, para isso. Essa coisa se aproxima e vocês cortam logo. E aí embaixo tem muitos porquês disso, como eu falei, né? A gente tem uma pessoa que se fechou ali no próprio mundo, que tá muito fragilizada ali na carta do lírio, e que a gente fala até de uma certa inocência, né? Talvez ali no passado vocês tenham sido muito inocentes, né, na relação anterior. E isso fez com que o amor parecesse um grande monstro, uma coisa horrível, horrorosa, né? É como se vocês sempre se sentissem muito expostos quando pensam em ter uma relação amorosa de novo, né? E aí, como eu falei, quando vocês olham para o mundo externo, aqui a gente está falando muito de um mundo interno, né, na carta da criança. E aí, quando vocês olham para o externo, para o mundo lá fora, vocês veem o quê? A carta do rato. Alguém que vai te enganar, alguém que vai mentir. A gente pode estar falando, sim, de alguém que foi de você, né, no caso, você pode ter sido traído no passado e você traz isso muito pro seu presente pensando, mas eu vou ser traído de novo, alguém vai me enganar mais uma vez, né? Então, assim, mesmo que tenha, às vezes, até bem lá no fundo, essa fagulha, essa vontade de, poxa, eu até queria viver alguma coisa nova. Aconteceu tanta coisa, que vocês já veem as pessoas como enganadoras, mentirosas, né? Já olham pro outro com desconfiança e sempre, como eu falei, nesse movimento de foice, de nem permitir que a pessoa entre na vida de vocês, né? Só que o que acontece? A gente tem como última carta aqui, primeiro, como eu falei, a gente tem a carta dos pássaros falando que o romantismo, ele ronda sim a vida de vocês, é algo muito presente, mas a gente também tem aqui a carta da casa, falando sobre esse interior que precisa sim ser trabalhado, mas ao mesmo tempo mostrando que, apesar de tudo que aconteceu, vocês se tornaram pessoas fortes, vocês não são tão fracos e fragilizados quanto imaginam. Mesmo que aquela pessoa tenha deixado mágoas, ainda assim vocês sobreviveram àquilo tudo. Então vocês se fortaleceram, se tornaram pessoas fortes que sim, têm as suas marcas, têm as suas histórias, mas que pode e deve sim se abrir pro amoroso, né? Pro campo amoroso, pra vida amorosa de vocês. Achei uma leitura muito bonita, gente. Não sei vocês, é uma grande... parece assim uma grande reviravolta, né? Algo nesse sentido. Então, gente, essa foi a leitura de número 3. Eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, já se inscreverem no canal e lerem a legenda onde está o meu contato e também o meu número para marcar consulta.